Olá pessoal, vamos aqui para mais um vídeo e você já sabe que os nossos vídeos são sempre no oferecimento do desafio de lermos a Bíblia evangélica toda, um capítulo a cada dia. Lembrando sempre que a recomendação bíblica é de que o objetivo principal não é de apenas ficarmos na leitura, mas de chegarmos à meditação da palavra. E hoje nós temos punição mais uma vez. Iremos ler os capítulos 19, 20 e 21 e 22 do livro dos Provérbios. O capítulo 19 vai dizer assim: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. A astúcia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. As riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras não escapa. Ao generoso muitos o adulam, e todos são amigos do que dá presentes. Se os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com súplicas, mas não os alcança. O que adquire entendimento ama a sua alma. O que conserva inteligência acha o bem. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras perece. Ao insensato não convém a vida regalada, quanto menos ao escravo dominar os príncipes. A discrição do homem o torna longânimo, e sua glória é perdoar as injúrias. Como o bramido do leão, assim é a indignação do rei, mas seu favor é como o orvalho sobre a erva. O filho insensato é a desgraça do pai, e um gotejar contínuo às contenções da esposa. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso vem a padecer fome. O que guarda o mandamento, guarda sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morre. Quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Castiga a teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo de novo. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábio nos teus dias do porvir. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. O que torna agradável o homem é a sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar à boca. Quando ferires ao escarnecedor, o simples aprenderá a prudência. Repreende ao sábio e crescerá em conhecimento. O que maltrata seu pai ou manda embora a sua mãe, filho é que envergonha e desonra. Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, desviar-te-ás das palavras do conhecimento. A testemunha de Belial escarnece da justiça, e a boca dos perversos devora a iniquidade. Preparadas estão os juízos para os escarnecedores, e os açoites para as costas dos insensatos. Está aí a leitura no livro de Provérbios 19, mas como nós temos punição, leremos também Provérbios 20, que diz assim: o vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoroçadora.
Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Como o bramido do leão é o terror do rei. O que lhe provoca a ira peca contra a sua própria vida. Honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mexe em rixas. O preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que, na cega, procura e nada encontra. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? O justo anda na sua integridade. Felizes lhe são os filhos depois dele. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. Quem pode dizer: purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? 2 pesos e 2 medidas, uns e outras são abomináveis ao Senhor. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações se o que faz é puro e reto. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez, tanto um como o outro. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. Nada vale, diz o comprador, mas indo-se então se gaba. Há ouro e abundância e pérolas, mas dos lábios instruídos são joia preciosa. Tome-se a roupa aquele que fica fiador por outrem, e por penhor aquele que se obriga por estrangeiros. Suave é o homem o pão ganho por fraude, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Os planos mediante os conselhos têm bom êxito. Faze a guerra com prudência. O mexeriqueiro revela o segredo. Portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. A quem amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe a lâmpada nas mais densas trevas. A posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Não digas: vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e ele te livrará. 2 pesos são coisa abominável ao Senhor, e balança enganosa não é boa. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Laço é para o homem dizer precipitadamente: é santo, e só refletir depois de fazer o voto. O rei sábio joeira os perversos e faz passar sobre eles a roda. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Amor e fidelidade preservam o rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. O ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos as suas crãs. Os vergões das feridas purificam do mal, e os açoites o mais íntimo do corpo. Está aí a leitura no livro de Provérbios 20, mas também temos que continuar a punição. Leremos Provérbios 21 e depois o 22 ainda para fecharmos. Provérbios 21 diz assim: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos são pecado. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal. A violência dos perversos os arrebata,
porque recusam praticar a justiça. Tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa, mas reto o proceder do honesto. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com uma mulher rixosa na mesma casa. A alma do perverso deseja o mal, mas o seu vizinho recebe dele compaixão. Quando o escarnecedor é castigado, o simples se torna sábio, e quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. O justo considera a casa dos perversos e os arrasta para o mal. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. O presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva em sigilo uma forte indignação. Praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. O homem que se desvia do caminho do entendimento na congregação dos mortos repousará. Quem ama os prazeres empobrecerá, quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. O perverso serve de resgate para o justo, e para os retos, o pérfido. Melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. O sábio escala a cidade dos valentes e derriba a fortaleza em que ela confia. O que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é seu nome. Procede com indignação e arrogância. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. O cobiçoso cobiça todo dia, mas o justo dá e nada retém. O sacrifício dos perversos já é abominação, quanto mais oferecendo-o com intenção maligna. A testemunha falsa perecerá, mas a auricular falará sem ser contestada. O homem perverso mostra dureza no rosto, mas o reto considera o seu caminho. Não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Esta é a leitura, livro de Provérbios, capítulo de número 21. E para fecharmos a punição, leremos também Provérbios 22, que diz assim: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre se encontram. A um e a outro faz Senhor. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, e honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe deles. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que semeia a injustiça cegará males, e a vara da sua indignação falhará. O generoso será abençoado, porque dá o pão. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Lança fora o escarnecedor, e com ele se irá a contenda. Cessarão as demandas e a ignomia. O que ama a pureza do coração e é grácil no falar terá por amigo o rei. Os olhos do Senhor conservam aquele que tem conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Diz o preguiçoso: o leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Cova profunda é a boca da mulher estranha. Aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela.
A astúcia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. O que oprime ao pobre para enriquecer a si, ou o que dá ao rico certamente empobrecerá. Preceitos e admoestações dos sábios. Inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o coração ao meu conhecimento, porque é coisa agradável os guardares no teu coração e os aplicares todos aos teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor. Quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. Porventura, não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente ao que te enviarem? Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que os despojam. Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Não estejas entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas, pois se não tens com o que pagar, por que arriscas perder a cama de debaixo de ti? Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Vês um homem perito na sua obra? Perante reis será posto. Não entre a plebe. Está aí a leitura no livro de Provérbios 22, fechando a punição do desafio de lermos a Bíblia evangélica toda, um capítulo a cada dia. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.